Hoje eu vou falar, o tema da minha palavra chama-se Justiça de Deus. E aí eu vou para vocês uma palavra que está lá em Lucas, capítulo 18, versículo 8. Diz assim: eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Mais uma vez, eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Essas palavras foram ditas por Jesus aos seus discípulos. Ele lhes contava uma parábola, e essa parábola é acerca de uma viúva persistente. E Jesus, quando dizia isso aos discípulos, deixou bem claro para eles que o objetivo daquela palavra era dizer para eles: orem sempre e nunca desanimem. Orem sempre e nunca desanimem. E Cristo, o importante é a gente lembrar que Cristo dizia isso aos discípulos, que eram pessoas que viviam com Ele constantemente, o tempo inteiro. Eles viviam os milagres que Jesus fazia, eles viviam a experiência diária com Jesus. Imagine se a gente tivesse essa oportunidade de viver com o próprio Deus que se fez carne o tempo inteiro. Como seria bom, quantas coisas a gente aprenderia, né? E se Jesus achou necessário dizer isso aos discípulos, imagine pra gente. Ore e nunca desista. Tudo bem. Essa parábola da viúva persistente, ela fala sobre uma viúva que vivia numa cidade onde havia um juiz que não temia a Deus. E ele não se importava com os homens. É isso que diz a palavra de Deus. E essa viúva, ela constantemente suplicava ao juiz para que ele lhe fizesse justiça contra o seu adversário. Só que o juiz sempre se recusava. Ele nunca escutava o que aquele povo dizia. Tanta insistência, o juiz resolveu atender o seu pedido para que ela deixasse de o aborrecer. E aí então Jesus conclui essa parábola explicando que se um juiz injusto foi capaz de atendê-la, acaso Deus não fará justiça aos escolhidos que clamam a Ele de noite? Com certeza sim. A maioria das pessoas, ao ler essa palavra, se agarra na questão de que Deus faça justiça ao que o homem me tirou, né? A gente sempre pensa, Jesus, eu quero que o Senhor me restitua o que o homem injusto me tirou. Só que certamente, essa não é a parte principal dessa parábola. Porque, na verdade, se a gente prestar atenção nas últimas palavras de Jesus, olha só o que ele diz. Eu lhes digo, Deus sim fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Olha o que diz Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pelo fato de estarmos aqui no mundo, a gente é muito ligado aos bens materiais, às riquezas desse mundo, às coisas palpáveis. Então, todas as vezes que a gente pede a justiça de Deus, às vezes a gente está pedindo mais a justiça do mundo, que Deus devolva aqui tudo que foi tirado de você. Isso é possível que aconteça? Sim, é possível. Deus escuta o clamor dos seus filhos, claro. Mas do que adianta ter tudo isso e não ter a salvação? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não é de vós, e sim dom de Deus. Se a gente começar a observar, a gente observa a vida de todos aqueles que seguiam a Deus. Por exemplo, Paulo, que era um apóstolo separado para o Evangelho de Deus. E todos eles praticavam o ID. Mas, praticando o ID, o que aconteceu com eles? Alguns foram presos, outros apedrejados, outros perseguidos. E tudo isso cumprindo a ordem de Deus. E nos parece justo? Não, né? Mas tudo isso acontece. Quem busca a Deus tem que fazer aquilo que Ele quer. Pode ser que você passe por dificuldades? Sim, você pode até passar. Mas faça aquilo que Ele quer, porque tenha certeza que Ele vai te dar o que é necessário. Todos esses viveram a justiça, mas a justiça de Deus. E o que diz lá em Romanos 3, 22 a 25 sobre a justiça de Deus?
A justiça de Deus é mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. E não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando assim a sua justiça. Diz mais, Romanos 1,17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém. Queridos, como é importante manter a fé, porque dela depende a nossa salvação, dela depende a nossa vida. E quando Jesus falava aos discípulos para que eles orassem e perseverassem, é porque Jesus sabia que viriam dias difíceis. Jesus veio ao mundo, se fez carne e ele passou por tudo que nós passamos e ele sabia das dificuldades. Ele sabia que algumas vezes a gente ia ter vontade de desistir, devido a algumas circunstâncias a gente ia se sentir muito fraco, sem força, não ia conseguir fazer nada. Mas ele conseguiu passar por tudo isso orando e perseverando. Por isso é como se ele falasse um conselho para a gente. Você está sofrendo, está difícil? Eu sei que está difícil porque eu passei por isso. Mas como é que foi que eu resolvi tudo isso e consegui cumprir o que Deus me pediu? Orando e perseverando. Quantas vezes a gente vê na Bíblia que Deus se afastou, se separou para buscar a Deus, para orar, porque é ali que ele conseguia força. Ali mesmo no Getsemane, quanto tempo ele passou orando, buscando de Deus, eu preciso de força, eu não consigo, mas eu sei que em ti eu tenho força para isso. Amém. E foi assim que ele orou e perseverou e não perdeu a sua fé. Queridos, por isso é que Deus diz para nós hoje, ore e persevere, porque se não for de outra forma você vai acabar perdendo a sua fé. E na minha segunda vinda, quando eu vier aqui buscar você, se você tiver sem fé, da sua fé depende da sua salvação. Entende que a preocupação de Deus é muito maior? Ele pode resolver tudo para você hoje. Você pode pedir uma coisa e ele resolver amanhã. Mas ele está preocupado quando ele voltar. Quando eu voltar, você vai ter fé? Eu vou encontrar fé na terra? Eu quero te levar. O importante para mim é salvar a sua vida. Glória a Deus. Eu posso fazer tudo na sua vida? Posso sim, mas o que me importa é te levar comigo quando eu retornar. Amém. É isso que me importa. Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós cremos no Evangelho, cremos que Cristo voltará para buscar os seus. E quão maravilhoso vai ser esse dia, né? Diz a Bíblia que ele enxugará nossas lágrimas, não haverá morte, nem pranto, nem dor, porque todas essas coisas serão passadas, né? Serão coisas passadas. Então, queridos, receba esse conselho do próprio Jesus que viveu aqui em carne como nós. Ore, persevere e não desanime, para que você continue com fé, que dela depende a sua salvação e para que quando ele venha, encontre fé na terra. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus.